Olá, queridos! Está no ar o Querida Cheguei e hoje é dia de Querida Responde. Então, solta a vinheta. Tim, 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 tim. Eu vou começar aqui respondendo algumas perguntas. Serão poucas, né? Porque eu não tive muitas. Então vamos lá. Luana Aline de BH. Dani, qual foi o tempo em média que você ou alguém demorou para falar inglês ou francês fluentemente? Bom, eu não falo francês fluentemente, né? É bom até explicar, porque o vídeo passado a gente ficou falando de falar e falar, mas a gente tava falando... Eu já vi vídeos e algumas pessoas também que eu já conversei que dão em média há um ano e meio para falar fluentemente. Só que eu acho que vai depender de qual o tempo que a pessoa tem para estudar, como que ela pode se dedicar ao estudo para ela poder falar o idioma de uma forma mais fluente. Próxima, da Luana também. Você conhece alguém que foi para aí sem falar nenhuma das duas línguas? Quais foram a experiência? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu tenho uma amiga que vai falar. Ela veio sem o inglês e sem o francês também. Eu conheço pessoas que vieram pra cá sem inglês e sem francês. Na maioria das vezes, essas pessoas vêm acompanhando o marido ou tá acompanhando a esposa, uma transferência. Aí, a experiência que eu acho que essas pessoas têm é um pouco de dificuldade no início. Porque você quer falar alguma coisa que você não consegue, e até mesmo você não consegue entender, você não sabe o que a outra pessoa está falando. Você conheceu alguém que foi para ir para realizar um sonho mesmo depois de casado com filhos? Várias pessoas. Na sala do meu marido mesmo tem um amigo que ele veio com os filhos, ele tem 3 filhos, dito que pelo sonho que ele tinha, ele veio e está aqui com a esposa, com os filhos. Os filhos já estão até na escola. Agora a pergunta da minha cunhada, parente Amara, né? É muito interessante. Palavras com... Dani, aí tem palavras com cacofonia que você acha que é aquilo, mas não é? Então, aqui a gente chama de cognatos, falsos cognatos. Vou falar alguns falsos cognatos. Primeiro é o batom. O batom aqui vai ser bastão. Então, batom é bastão. Não parece que é o nosso batom? Mas o nosso batom mesmo, aí no Brasil, que vai ser o batom, é o rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Que é tipo, lèvres é lábio, né? O nosso mais, que é o adicional, isso mais isso, né? Aqui escreve mais, mas é mais. E esse mais, ele não é o nosso mais, é o mas. Então, por exemplo, o mais... vou dar o exemplo de uma frase. Vous avez dit que. Então, o mais não quer dizer o mais, e sim mas. Eu tenho subir. Subir, não parece que a gente vai subir em algum lugar? Subir, submeter-se a. E em francês, o verbo subir é monter. Então, na verdade, subir é submeter-se e monter é subir realmente. Minha amiga Rosa Mafra, de Belo Horizonte também. E ela perguntou sobre as peculiaridades. Uma das peculiaridades mais marcantes que eu percebo aqui é a liberdade de você ser você mesmo. Você pode estar vestido extremamente diferente, como de pijama até, vamos colocar, isso é uma peculiaridade. Eu já vi gente de pijama na rua super bem, super confortável, a não ser que não era pijama, né, gente? Que no meu conceito... Ai, mas eu acho que era pijama sim. Sobre as etnias existentes. Meu Deus, é muita gente, né? De todo lugar do mundo. Olha, eu posso dizer que entre canadenses nós temos aqui africanos, americanos, os latinos, árabes, os asiáticos. É muito mais fácil você sair de casa e se deparar com os imigrantes do que você saber diferenciar quem é o canadense ou não, porque são muitos imigrantes mesmo. Dani, como você foi recebida pelo país? Como eu fui recebida por Montreal, como eu fui recebida pelo Canadá. Para mim, a primeira recepção é essa, onde você não tem crédito no lugar e aí você é aceito, né? No meu caso, eu acho que é isso. Então, eu não tive problemas para comprar celular, assim, nas particularidades, que não é na primeira operadora que você vai, não é no primeiro banco que você vai e também não é no primeiro apartamento que você vai, que você sai com a casa alugada. Mas nesse quesito,
como não tenho histórico aqui, eu e Marcelo a gente não tem histórico aqui, eu acho que eu fui bem recebida sim, porque eu consegui comprar telefone, consegui abrir banco e consegui alugar a casa. Então, de início, foi isso. Uma coisa que é interessante falar é a francização, que é uma coisa que é o país te recebendo. É que você chega aqui, você tem que se integrar na sociedade, e a francização, ela faz isso, ela é sem custo e ela é patrocinada pelo Ministério da Imigração. Eu acho muito interessante, eu adoro fazer. Dani, você está trabalhando, estudando, o que você está fazendo? Eu estou estudando agora francização e eu começo em inglês. E eu acho muito importante, porque se você vem para um país, né, que tem uma estrutura como essa, é bom que você esteja um pouco estruturado também para você oferecer o seu melhor, né? Para você ter algo de bom e oferecer o seu melhor. Dani, como você está se sentindo aí? Ai, gente, eu me sinto bem. Mas eu não me sinto em casa. Tem pessoas que adaptam muito facilmente, eu conheço pessoas que quando pisaram aqui se sentiram realmente em casa. Não, eu não me sinto ainda em casa. O meu processo de adaptação, eu acho que vai ser bem longo, e é que eu sinto que eu preciso aproveitar as oportunidades que aqui pode me dar, entendeu? Então, mesmo que eu estou ainda me adaptando, eu me sinto me adaptando e me sinto com oportunidades que eu preciso agarrar e aproveitar. Queridos, essa pergunta aqui foi do Edinaldo, lá de São Paulo, amigo do Marcelo. Qualidade de vida, tá. Bom, eu vejo assim que a gente tem uma liberdade muito grande, a gente pode sair à tarde. Eu, por exemplo, que não tenho carro, moro perto da estação do metrô. Eu chego à noite, não sinto problema. Apesar de que eu nunca me senti, eu nunca me senti em situação de risco em Belo Horizonte, não, gente. Eu sei, mas é porque vai ver, eu tenho cara de pobreteira mesmo, que ladrão não me quer e tal. Mas eu sempre fiz o que eu quis e eu saí do Brasil com índice de 100% de aproveitamento, sem assalto, sem nada. Eu não sei. Mas que aqui você pode ir e vir. Aqui existe um respeito muito grande, que as coisas dos outros é dos outros e ninguém tem que ficar botando a mão. Então, assim, é uma liberdade, é uma qualidade de vida, assim, você tá tranquilo, você poder ir e vir a hora que você quiser, no transporte público, que ninguém vai te atacar. Claro que doido existe em qualquer lugar, existem casos, a gente vê aí no jornal algumas coisinhas, mas é um percentual, assim, quase que irrisório. E eu acho que também a qualidade de vida é muito grande devido à parte da educação. As crianças têm uma estrutura muito boa nas escolas e eu acho que isso é muito importante, dar estrutura de educação para os filhos. E aí ele me pergunta, Dani, como é as vagas de emprego e como são os brasileiros aqui. Eu vejo que tem uma abertura muito grande para empregos. Eu vejo que é bem amplo mesmo, isso depende da pessoa estar preparada, estar qualificada. Tem profissões aqui que são muito demandadas e exigem uma equivalência de diploma. Já, por exemplo, na área do Marcelo, na área de TI, na minha área, numa área mais humana ou administrativa, se você chega aqui preparado com os idiomas, não tem porquê eles te negarem, a não ser que eles queiram uma experiência canadense, né? Que você já tenha trabalhado com alguma coisa aqui, não importa o quê, desde que você tenha como comprovar que você trabalhou aqui. Então, assim, as portas são abertas, depende de você. Como você procura, como você está preparado, né? Ele me pergunta aqui também sobre vistos. Então, cada visto demanda uma burocracia. Eu sei do meu visto de estudante, de estudo e trabalho do meu marido, mas tenho visto que a pessoa já chega aqui residente permanente, tenho visto que a pessoa está aqui por um contrato de trabalho de 2, 3 anos, tá? Tem gente que está aqui fazendo mestrado, tem gente que está aqui fazendo doutorado, então o visto depende da situação ao qual você está imigrando naquele momento. E a última pergunta é sobre os brasileiros aqui. Olha, eu tive sorte, eu conheço brasileiros muito bacanas. E se eu estivesse só em Minas, eu não conheceria tanta gente de todo o Brasil como eu conheço aqui. Tem uma coisa, a gente sai do Brasil falando assim, eu não vou ficar perto de brasileiro porque eu quero falar francês, eu quero falar inglês e eu quero praticar. Só que não tem lugar, não tem povo melhor para lidar do que o brasileiro, porque a gente é muito caloroso e quando a gente se vê pela primeira vez, a gente já cria uma amizade, já cria uma afinidade assim, nossa, meu amigo! Então, tipo, com quem mais você vai fazer isso? Com brasileiro, né? Bom, gente, eu queria agradecer. Muito obrigada às pessoas que me mandaram as perguntas. Eu queria avisar que a querida tem um Instagram,
que é o Dani Querida Cheguei. Eu vou colocar a arroba, né, da Dani Querida Cheguei aqui para vocês, se vocês quiserem acompanhar nos stories. Eu às vezes dou um passeio aqui e aí eu coloco em pequenos filmes para eu poder compartilhar com vocês aqui um pouco do dia a dia. É isso um pouco do que eu vejo, né? Então tá lá nos stories da Querida. Muito obrigada quem curte, muito obrigada quem compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.